Fala, gênio! Vamos aprender matemática? Meu nome é Marcos, sou matemático. Na aula de hoje nós continuaremos o nosso curso de trigonometria. Hoje nós vamos acabar aquelas demonstraçõezinhas que estavam faltando na aula passada e fazer aqueles comentários sobre o que acontece com o seno, cosseno e a tangente, a diferença. Antes da gente ir para a aula, gênio, eu sempre lembro, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não for inscrito, solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer. E manda também esse vídeo para aquele seu amigo que está precisando estudar esse tema, está se preparando para provas variadas do Brasil, ou que está tomando bomba no colégio e precisa melhorar suas notas. Aqui nós temos matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Manda para ele que eu tenho certeza que você vai ajudar esse seu amigo. Vem comigo, que depois da vinheta a gente aprende mais um pouquinho. Então, vem! Gênio, na aula passada nós demonstramos, aspas, né? Demonstramos para o caso dos ângulos agudos, beleza? Que o seno da soma e o cosseno da soma valem exatamente essas expressões que estão aqui no quadro. Ou seja, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Isso daqui é o seno de A mais B, seno de alfa mais beta. Então toda vez que eu quiser calcular uma soma de ângulos, eu quero calcular o seno dessa soma, ou seja, alfa mais beta, eu simplesmente aplico seno A, cosseno B, cosseno A, beleza? Lembra que aqui tem um sinal negativo. Aí eu já quero fazer o comentário, que eu não fiz na aula passada. O que acontece, professor, quando o sinal que estiver aqui dentro não for o sinal de mais, e sim o sinal de menos? Quando for o sinal de menos, você simplesmente troca o sinal aqui, beleza? E, consequentemente, troca o sinal aqui. Então, se aparecer o seno de A menos B, beleza? O seno de alfa menos beta, que no caso é alfa e beta, né? Normalmente aparece A e B, mas eu estou falando alfa e beta, né? Seno de alfa menos beta vai ser seno de alfa, cosseno de beta, igualzinho. Só que ao invés de ficar mais, vai ficar menos. Vai ficar, então, menos seno de beta, cosseno de alfa. Então, fica a mesma fórmula, porém, a gente troca o sinal aqui e troca o sinal aqui também, beleza? E o que acontece por cosseno? A mesma coisa. Eu troco o sinal aqui, fica menos, e aqui, já que é menos, ele fica mais. Então, se eu quiser calcular o cosseno de alfa mais beta, eu aplico cosseno alfa, cosseno beta, seno alfa, beleza? Porém, se for cosseno de alfa menos beta, eu vou ter cosseno alfa, cosseno beta, mais seno beta, seno alfa. Tranquilo? Cossa, cossa, senta, senta. Se você trocar o sinal, você sempre troca o sinal. Lembrando que para o cosseno o sinal já é negativo e para o seno o sinal já é positivo, quando você está falando da soma, beleza? Se eu quiser calcular a diferença, eu simplesmente troco o sinal aqui e também troco os sinais que estão aparecendo aqui. Então, ficou restando a tangente, beleza? Mas, professor, você já apagou o quadro, você não manteve a nossa construção com aquele retângulo e um triângulo retângulo lá dentro, vários triângulos retângulos? Não. Aqui, para nós fazermos essa demonstração, nós simplesmente vamos aplicar o que nós aprendemos já anteriormente sobre as relações entre o seno, cosseno e a tangente. Que relações são essas? A gente sabe que a tangente de um ângulo x, ele é o seno desse meu ângulo x dividido pelo cosseno do ângulo x, beleza? A gente já viu isso logo no início lá, nas primeiras aulas. Se você não se lembra, volta lá, assiste essa aula de novo para isso estar bem fixado, isso tem que estar no seu sangue. Tranquilo? Então, tangente de x é o seno de x dividido pelo cosseno de x. De forma que a tangente de alfa mais beta, tangente de alfa mais beta vai ser o quê? O seno de alfa mais beta alfa não ficou muito bom, né? Vai ser o seno de alfa mais beta dividido pelo cosseno de alfa mais beta. Beleza, gênio? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Cara, a gente vai meter bronca nas contas. Por quê? Porque eu sei quanto é que vale o seno de A mais B e sei quanto é que vale o cosseno de A mais B, beleza? Vamos usar aquelas formas que estão lá.
Tranquilo? Então, a tangente de alfa mais beta vai ser o quê? Opa! Vai ser o seno de A mais B. Mas o seno de A mais B é seno A cosseno B, seno B cosseno A, sinal positivo. Então aqui em cima eu vou ter, vou escrever até de outra cor, azul, seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Tranquilo? Tranquilo? Para ficar bonitinho, vamos botar aqui a reguinha para botar essa barra de fração aqui. Ficar bonitinho, né? Então tá aqui a fração. Beleza? Embaixo é o cosseno. Certo? Cosseno. O cosseno de alfa mais beta, ele é cossa, senta, senta. Cosseno alfa. Cosseno beta, mais ou menos. Menos, né? A gente tá falando da soma. E se fosse menos, aí seria mais. Beleza? Então, troca aqui, vai ficar seno alfa. Ué, professor, tu tocou a ordem aqui, né? Seno beta, seno alfa. Tanto faz, né? A ordem do fator não altera o produto. Beleza? Beleza. Agora, o que a gente faz? Bem, a gente parou aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo cosseno alfa, cosseno beta. Beleza? Então, dividindo aqui por cosseno alfa, cosseno beta e dividindo aqui por cosseno alfa, cosseno beta. Por que você está dividindo isso? Porque note que o seno de alfa mais beta e o cosseno de alfa mais beta, eles estão em função de seno alfa, cosseno beta, certo? Ou seja, estão em função de alfa e beta. Aqui você está em função de alfa e beta, só que está aparecendo produtos mistos, seno alfa, cosseno beta, cosseno alfa. Seria legal aparecer somente, ao invés de aparecer seno, cosseno, já que eu estou tratando da tangente, aparecer somente a tangente de alfa mais beta, tangente de beta mais alfa. Ao invés de ficar aparecendo seno, cosseno, produtos mistos, a gente quer que apareça só tangentes aí, beleza? Então a ideia de dividir por cosseno alfa, cosseno alfa, cosseno beta em cima e embaixo, é para aparecer, ao invés de seno, cosseno, produtos mistos, aparecer só tangente de alfa mais beta sem essas coisas mistas aí que estão aparecendo, beleza? Seno, cosseno. A gente quer em função da tangente. Essa é a ideia. Professor, quando você divide em cima e embaixo, você não está alterando o valor? Não, não estou alterando o valor, beleza? Propriedade de frações. Eu estou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, beleza? Esse número aqui sendo diferente de zero, a gente também teria que tomar esse cuidadinho aí, vai ser diferente de zero. Não vamos aqui entrar nos pormenores sobre isso, mas diferente de zero, beleza? E a gente consegue fazer isso sem alterar o valor, porque não estamos alterando o valor. Tranquilo? Estamos dividindo tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número. Não estamos alterando a nossa fração, tá? Se você não tá craque nisso ainda, volta lá nas nossas aulas de, na verdade, na playlist de Matemática Básica Zero e pega lá para você solidificar a sua base. Tranquilo? Tranquilo. Então eu vou dividir, tá? Vou dividir em cima e embaixo por cosseno alfa, cosseno beta. Quando eu dividir, o que vai acontecer? Eu vou manter ali, ó, a tangente, beleza? Não vou nem botar o sinal de igual agora, não. Vou botar só essa barra de fração aqui, ó. Vou botar a barra de fração aqui para esse negócio ficar bonito. Eu sei que aquilo ali é igual, certo? Certo. Estou dividindo em cima e embaixo por cosseno alfa, cosseno beta, beleza? Então eu vou colocar cada parcela aqui dividido por cosseno alfa, cosseno beta. Então, na parte de cima, eu tenho duas parcelas somadas, seno alfa, cosseno beta, mais seno beta, cosseno alfa. Se eu estou dividindo tudo lá em cima por cosseno alfa, cosseno beta, então eu tenho que dividir essa e essa parcela por cosseno alfa, cosseno beta, beleza? Então, aqui, aí eu vou até mudar as cores aqui para isso ficar bem claro o que eu estou fazendo. Então, eu estou fazendo seno alfa, cosseno beta, isso dividido pelo cosseno alfa, cosseno beta. Cosseno alfa, cosseno beta, certo? Esse sinal de mais aqui continuou.
Aí aqui eu tenho seno beta cosseno alfa dividido também por cosseno alfa cosseno beta. Então eu tenho seno beta cosseno alfa dividido também por cosseno alfa cosseno beta. Tranquilo? Tranquilo. E no denominador, a mesma coisa. Eu tenho cosseno alfa cosseno beta dividido por cosseno alfa cosseno beta. E aqui é claro que já vai ficar 1, né? Beleza? Porque esse cara é igual a esse. Show de bola. E aqui eu tenho seno alfa seno beta dividido também por cosseno alfa cosseno beta. Mas eu vou colocar, eu não já vou sair colocando 1 não, para você não se perder e continuar acompanhando comigo. Então aqui embaixo eu tenho cosseno alfa cosseno beta dividido por, eu vou botar aqui, né? Justamente o cosseno alfa. Cosseno alfa. Cosseno beta. Aqui tem um sinal de menos, então esse sinal de menos continua. Beleza? E embaixo eu tinha seno alfa, seno beta. Seno alfa, seno beta dividido por cosseno alfa, cosseno beta. Professor, não entendi muito bem por que você fez dessa forma aí não. Aí você tem que olhar lá nas nossas aulas de frações, né? Isso tá lá no Matemática Básica 0. Isso daqui é claro que é ainda a tangente de alfa mais beta. Beleza? Beleza. Agora tem algumas simplificações que podemos fazer. Vou fazer de branquinho, branquinho. Por quê? Que simplificações são essas? Olha isso aqui. Olha aqui. Tá aparecendo cosseno alfa e cosseno beta, certo? Eu posso, então, simplificar. Cosseno alfa, cosseno beta. Tranquilo? Tranquilo. Lá do outro lado tá aparecendo cosseno alfa e cosseno alfa. Também posso simplificar, né? Então, ó, cosseno alfa corta com cosseno alfa. Show de bola. Aqui, note que é cosseno alfa, cosseno beta. Então, os dois vão simplificar, vai ficar só o número 1, certo? Um número dividido por ele mesmo, é claro que é 1. Então, aqui vai ficar só 1. E aqui? Aqui eu tenho seno alfa, seno beta, cosseno beta. Não tem como simplificar nada, beleza? Não tem como simplificar nada. Porém, perceba o seguinte. Seno alfa dividido por cosseno alfa, você concorda que é o seno de um número x dividido pelo cosseno de um número x? Só que o seno de um número x dividido pelo cosseno de um número x, ele é o quê? A tangente de x. Veja que essas fórmulas você sempre tem que gravar tanto a ida quanto a volta. Então sempre preste atenção em gravar isso aqui, ó, como uma via de mão dupla. Tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x. Porém, o seno de x sobre o cosseno de x é a tangente de x. De forma que aqui, ó, seno de alfa pelo cosseno de alfa, ele é a tangente de alfa. Da mesma forma aqui, ó, seno de beta por cosseno de beta, isso daqui é a tangente de beta. Aqui vai ficar 1, e aqui, seno de alfa por cosseno de alfa é tangente de alfa, seno de beta, cosseno de beta é a tangente de beta. Então, eu posso reescrever essa minha expressão da seguinte forma. Tangente de alfa mais beta, ele é o quê? Seno por cosseno. Eu vou botar a barra aqui de fração para isso aqui ficar bonito. Deixa eu manter aqui a barra de fração para isso aqui ficar bonito. Ai, caramba. Vou botar um pouco aqui mais para baixo. Um pouquinho mais para baixo. Tangente de alfa mais beta. Vou botar um pouquinho mais para baixo para ficar mais bonito aqui. Isso aqui vai dar barrinha de fração. Show de bola? Show de bola. Vou escrever de azul. Azul. Então vai ficar tangente de alfa lá em cima. Vou botar esse aqui. Tangente de alfa aqui, tangente de beta aqui. Mais tangente de beta aqui.
E aqui embaixo vai ficar o quê? Vai ficar 1, beleza? 1 menos seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. Seno de beta, cosseno de beta, tangente de beta. Então vai ficar tangente de alfa, tangente de beta. Beleza? Então, essa daqui é a fórmula para tangente de alfa mais beta. Beleza? Como você grava essa fórmula aqui? A gente grava assim. Tangente de alfa mais beta, você pensa da seguinte forma. Tangente de A mais B é o seguinte. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Então, tem gente que ama, tem gente que beija. Beleza? Como é que você faz? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Beleza? Então é assim. Tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e beija. Então, normalmente é assim que o pessoal grava essas fórmulas. Beleza? Eu não gosto, nunca gostei de gravar fórmulas dessa forma. Sempre preferi fazer as demonstrações e ter isso bem fixado na minha mente. Mas eu sei que ajuda muito. Então, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu sei que isso aqui é tangente de alfa mais tangente de beta, 1 menos tangente de alfa, tangente de beta. Beleza? Professor, se for negativo, você faz a mesma coisa que nós fizemos na outra. Você simplesmente troca os sinais. Lembra que, como você troca o sinal para o seno e para o cosseno, você trocaria o sinal para o seno e para o cosseno aqui. De forma que você acabaria trocando todos os sinais aqui. Então seria a mesma coisa que trocar todos os sinais lá. Então, se aqui for menos, você vai colocar o menos aqui. Aonde é mais vai ser menos e aonde é menos vai ser mais. Então, se você fizer a tangente de alfa menos beta, você vai ter tangente de alfa menos tangente de beta dividido por 1 mais tangente de alfa vezes tangente de beta. Assim, nós acabamos de demonstrar as 3 fórmulas principais de adição de arcos que a gente normalmente estuda. Beleza? Uma coisa que eu gostaria de mencionar. Algumas provas, elas não vão pedir para você calcular, né? Seno de A mais B, cosseno de A mais B, tangente de A mais B. Porém, aparece aqueles famosos ângulos. Por exemplo, ângulo de 15 graus, ângulo de 75 graus e variações desses caras aí. Quando aparecer esses tipos de ângulos aqui, ele certamente quer que você, na verdade, ele não quer que você faça, né? Ele normalmente espera que você já tenha isso decorado, beleza? Mas como é que você calcula, por exemplo, o ângulo, o seno de 15 graus, beleza? Como é que você calcula o seno de 15 graus? Você pode calcular o seno de 15 graus de 2 formas distintas, beleza? Você pode fazer usando arco dobro, mas a gente ainda não chegou aqui no arco dobro. Ou você pode perceber que o seno de 15 graus, ele é nada mais, nada menos do que o seguinte. Eu posso pensar em 15 graus como 45 menos 30. Concorda? 15 graus, ele é 45 menos 30, beleza? Então, se eu quiser calcular o seno de 15 graus, o que eu faço? Eu faço o seno de 45 menos 30. E aí eu aplico a minha fórmula aqui, ó, porque eu sei que o seno de A menos B, ele é o seno A cosseno B, menos seno B cosseno A. Então, eu sei que o seno de 15, ele é o seno de 45 cosseno de 30, desculpa, menos o seno de 30 cosseno de 45, beleza? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Só que o seno de 45, cosseno de 30, seno de 30 e cosseno de 45 você já conhece, né? Foi a aula sem ser a anterior à outra, que nós falamos dos ângulos notáveis. Então, substituindo esses valores aqui,
você consegue calcular, beleza? Eu vou calcular aqui a título de exemplo, já que eu comecei. Vamos continuar. Beleza? Quanto é que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quanto é que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Quanto é que é o seno de 30? Meio. Quanto é que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Beleza? De forma que o seno de 15 graus, ele é raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Dividido por 2 vezes 2, 4. Menos raiz de 2 sobre 4. Então, por acaso, apareceu um triângulo lá em que o ângulo de 15 está aparecendo, ele já sabe que você deve saber calcular esse seno de 15 com base no seno e no cosseno de 45 e 30. Beleza? Então é assim que normalmente aparece nas provas. Agora, gente, nós vamos fazer uma bateria com vários exercícios. Lembra que matemática você só aprende treinando. Então fizemos aqui alguma coisa teórica, nada muito difícil, né? A única coisa que nós fizemos foi demonstrar essas fórmulas, essas relações que aparecem. Beleza? Falamos na aula anterior sobre os ângulos notáveis e agora nós vamos utilizar isso que nós acabamos de aprender para resolver vários exercícios. Então, daqui para frente, nós vamos fazer vários exercícios abordando esses temas. Exercícios mais variados, exercícios tanto de vestibulares mais fáceis quanto vestibulares mais difíceis. Então, vem comigo que aqui você se torna um hacker de verdade. Não deixa de olhar sempre aí embaixo, que eu sempre deixo dicas de estudos, livros, enfim, materiais para você se preparar cada vez mais. Vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Então, vem!